boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos começando aqui devagarinho, o pessoal vai entrando, vou aguardar a Raíssa chegar também para a gente bater um papo hoje com você sobre a saúde energética da nossa casa. Um momento bem legal, né? Para a gente falar disso, ampliar a consciência para esse tema que agora, em quarentena, nada mais simbólico, né? Nada mais atual do que a gente falar não só da nossa saúde, mas do espaço que a gente está ficando mais tempo, né? Que é a nossa casa. Mesmo que a gente já trabalhasse em casa, hoje a gente tem que ficar mais tempo do que a gente estava acostumado. Então, como é que tá essa relação nossa interagindo com o ambiente e vice-versa? Porque é isso que a gente vai falar aqui também, da influência do ambiente na gente e na nossa saúde. Deixa eu tentar chamar Raíssa. Raíssa, pede para participar, meu amor. Aí que eu consigo te chamar. E aí o pessoal tá entrando, Dalila, olá. Aqui. Acho que eu vou te chamar aqui. Aí, Malimonte. Oi, deu oi, certo? querida. Tá ouvindo Tudo bem? bom? Tô te ouvindo bem. Pessoal, dá um oi se tá tudo ok no áudio aí, enquanto a Raíssa tá arrumando a câmera. A gente não consegue entrar pelo computador, é só pelo celular mesmo, né, Van? Pelo Tá celular. bom. Pelo celular. Só montar aqui um esqueminha para ficar mais alto. Patrícia, oi, Vildete, Carol, tudo bem com vocês? Estão ouvindo bem? Estão me ouvindo legal? Tá funcionando? Deem um ok aí no chatzinho se o som tá bom, para a gente começar a conversar. Enquanto o pessoal tá chegando, a gente soltou e-mail agora para os assinantes do portal para entrarem, então o pessoal deve estar aí chegando aos pouquinhos. Pra gente, tá bom o som, Carol? Legal. Caroline. Beleza, Vildete também, tá legal. Então a gente vai começar conversando aqui enquanto o pessoal tá chegando, né? Raíssa, obrigada. Sei que hoje você tá numa maratona, que você tá dando pós, né? A Raíssa também é professora de pós-graduação de terapia psiônica. Tem muita coisa que a gente vai conversar hoje e ela tá online com o pessoal desde de manhã aí, dando curso, né? Raíssa, a ideia da gente conversar hoje aqui é aproveitar exatamente esse momento do isolamento social, da pandemia, para a gente tratar de um tema que talvez a gente não tenha se dado tanto conta, né? E começar a conversar um pouquinho sobre esse momento que a gente está ficando mais tempo em casa e talvez a gente nunca tivesse se dado conta dessa interação energética da gente com o ambiente, né? E eu vou começar a falar um pouquinho aqui da nossa interação, da sua trajetória, depois você vai. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui legal enquanto o pessoal está chegando, bem leve, descontraído, para a gente desmitificar também um pouco dessas questões energéticas e poder clarear esses assuntos para as pessoas, né? Então, a Raíssa é arquiteta e terapeuta de ambientes. Então, eu acho muito legal, eu sempre convido essas pessoas, né, esses profissionais, para falarem aqui no portal, porque é muito interessante quando um profissional consegue pegar o seu conhecimento acadêmico, que geralmente não aborda as questões quânticas e energéticas, e consegue, pela sua experiência de vida, né, com esses assuntos, fazer aí uma intersecção desses conhecimentos e montar metodologias como a Raíssa monta, atendimentos e começar a colocar para outras pessoas da mesma área, às vezes, um olhar muito mais ampliado. Então, isso é muito legal. Aqui no Portal do Bem, o que eu faço? Eu chamo esses profissionais, a gente monta programas juntos. O site do Portal do Bem é um site aberto para divulgação do conteúdo que esses profissionais fazem. Então, essas entrevistas aqui são para a gente também conseguir levar a vocês um bate-papo mais online com esses profissionais, né? Então, um dos programas que a gente montou junto aqui com a Raíssa, logo que a pandemia começou, a gente já tinha aqui no Portal do Bem um curso de respiração, meditação e relaxamento com o Hernani Fornari, que muitos de vocês conhecem. Era um curso que já estava pronto, com muitas técnicas fáceis para quem nunca meditou, mas muito fácil. E eu chamei a Raíssa. Raíssa, você que conhece a questão energética da casa, e a gente está agora numa quarentena, vamos somar, e a gente criou um programa chamado Programa Casulo, porque agora a gente está com duas casas, né? Quase que full time. O nosso corpo, que é a nossa casa, nosso espírito,
e a casa, de fato, né, a casa material que a gente vive, e a gente começou a desenvolver e já está com uma turma de mais de 60 alunos muito legal que estão fazendo uma quarentena mais saudável, aprendendo a fazer com que a energia da casa e a sua energia entrem numa harmonização. Isso está muito legal. Depois a gente vai falando mais desses programas aqui. Amanhã a Raíssa também está começando a Semana Curando Espaços, que é um material que a gente construiu para que mais profissionais da arquitetura, de design de interiores, muitos terapeutas que seguem aqui o Portal do Bem, que devem estar chegando, também consigam entender a parte profissional de um terapeuta de ambientes, né? O que faz esse profissional? Então, essa semana que vem, começando amanhã, segunda, dia 4, ela tem uma série de aulas programadas. Depois que terminar aqui, você pode ir no Instagram da Quântica Sefirá, que é a empresa da Raíssa, e no Linktree, no linkzinho da bio, tem todos os programas, tá? E também tem um e-book de harmonização de ambientes para vocês. No decorrer da entrevista eu vou falar mais desses programas, mas é só para a gente contextualizar tudo o que está acontecendo. Então, Raíssa, eu queria que você conversasse um pouquinho com o pessoal aqui, já dei uma introdução um pouquinho, né, que é bem pouquinho, porque você é uma pessoa que se aprofundou muito, mas fala um pouquinho para o público que está chegando, que deve ter gente aqui da semana Curando Espaços que recebeu hoje também isso. Tem gente do Portal do Bem que está chegando, que tem bastante terapeuta. Como é que foi essa tua jornada? Quando é que caiu a ficha que você, como arquiteta, mas pessoas, né, na nossa parte individual, que considerava a parte vibracional, a parte energética, que momento você conseguiu unir essas duas ferramentas, essas duas formações, para conseguir criar a sua metodologia? O que te fez ir para esse mundo conseguindo fazer essa junção do que você vivenciava na sua vida, na espiritualidade que você desenvolveu? Como é que você conseguiu juntar isso com a arquitetura? O que te motivou a fazer isso? Assim? Bem-vinda! Gratidão, Vanessa. Primeiramente, eu queria te agradecer pelo convite. Para mim é sempre uma honra estar em parceria com o Portal do Bem. Eu cheguei no Portal do Bem dentro dessa linha terapêutica, buscando parceiros, buscando um trabalho diferenciado. A gente sabe o quanto que o Portal do Bem realmente se empenha e tem um material de qualidade, de seleção. Então, eu me sinto honrada de fazer parte dessa entrevista, de ter sido convidada, né? E eu me sinto muito grata por essa parceria. Bom, eu realmente, apesar da minha pouca idade, se bem que eu falo isso já tem um bom tempo, viu, Vanessa? Eu tô achando que a idade está passando e eu aqui não tô me tocando. Mas, Deixa assim, deixa assim. Apesar da minha pouca idade, eu realmente tenho uma bagagem de estudo e de prática. Eu sou uma pessoa que nossa, desde criança eu sempre fui muito curiosa, busquei sempre muita informação. Adolescente, a espiritualidade foi muito forte na minha vida. Optei por arquitetura, porque tinha o histórico aí de engenharia, de belas artes na família da minha mãe. Me formei, né, fiz pós-graduação em gestão de cidades, planejamento urbano, direito imobiliário e urbanístico e psicologia transpessoal. Então, assim, eu nunca parei de estudar e eu precisava achar, era uma insatisfação do meu ser, encontrar o ponto de junção entre a espiritualidade e a vida. Eu sempre falava assim, nossa, mas a coisa prática, se tudo é matéria e se por trás da matéria tudo funciona da mesma forma, tem que haver um ponto de interseção, né? Hoje, a minha principal atividade, ela é dando curso em pós-graduação, em alguns cursos livres, na terapia psiônica. Eu me tornei terapeuta de áreas de atendimento de pessoas, etc. Mas o que me fez chegar nesse conjunto, nesse contexto, foi principalmente a busca incessante de transformar uma arquitetura, de transformar um espaço, de prestar atenção. Desde muito nova, eu fazia limpeza de espaço. Eu falava, opa, tem alguma coisa aqui. E ia lá, limpava. Então, esse fator do ambiente na minha vida é algo que sempre foi muito presente. E, assim, me admira olhar e ver que tantas pessoas consideram a casa como só um conjunto de paredes. E dentro desse contexto, a coisa começou a vir. Eu comecei a estudar um ponto de interseção da arquitetura com a espiritualidade. Foi quando eu comecei a achar a terapia de ambientes, descobri a terapia de ambientes. Na verdade, eu estudei várias outras técnicas. Dentro dessas técnicas de terapia de ambientes, nós temos o próprio Feng Shui, a geobiologia espiritual, a própria geobiologia clássica, a radiestesia,
a radiônica e várias outras que estão aí produzindo informação. Se o corpo é feito de matéria e as paredes também é matéria, nós temos que achar um ponto em comum. E aí nasce esse contexto do meu encontro também com a minha parceira Regia Prado, que é uma das criadoras da técnica de cura que está dentro do trabalho da terapia de ambientes, que é a mesa Casa Viva. E, de fato, a casa é viva. Quando a gente chega nesse insight, que a gente tem essa certeza e a gente consegue fazer uma associação do corpo humano com a casa, tudo se transforma. Né, Vanessa? Sim, sim. E isso é uma coisa que a gente deixa bem evidente que nesse programa do Casulo que a gente chamou, né? Porque é muito comum, acho, já é mais popular, não sei se você concorda comigo, a gente cuidar da nossa energia. Não tanto quanto deveria, mas já é. Então a gente tem banhos de ervas, a gente vai procurar uma linha, né? Vai tomar um passe magnético se você for da linha espiritualista, vai fazer um reiki, vai procurar. O pessoal abriu muito a cabeça de uns anos para cá, do que eu venho acompanhando no Portal do Bem, para o seu âmbito pessoal, individual, né? Mas muitas vezes você está fazendo um processo em você, você está numa caminhada espiritual, energética, de cura, né? Mas você considera só essa parte. Então, se você está num ambiente que está sempre pesado, sempre sujo, você acaba não conseguindo fazer com que esse processo fique completo, né? Ô, Vanessa, você sabe que uma das coisas que eu sempre senti assim no meu consultório, né? Eu atendo atendo muito pessoas, né? Com terapias psiônicas em geral, com várias técnicas integradas. Eu sou terapeuta psion integrativa, transpessoal, enfim. E nesses atendimentos, algum momento eu vou parar na casa. E assim, eu estou trazendo isso porque a maior parte das pessoas hoje realmente investem muito nos cursos e nas terapias pessoais e esquecem que o seu ambiente, muitas vezes, pode ser exatamente o que está drenando a energia. Então, tudo é preciso ser considerado, sem dúvida. Nós somos um conjunto complexo de várias interligações e conexões. Nós somos parte de um todo. Sem dúvida, nós temos diversas ações aí nesse universo. Ocorre que a gente simplesmente desconsidera, a maior parte das pessoas desconsidera. E é isso que eu estou trazendo na terapia de ambientes, trazendo realmente esse olhar diferenciado. Eu já trabalho isso nas terapias psiônicas, quando eu faço formação de terapeutas vibracionais, enfim, eu trago essa consciência de que não dá para não considerar o espaço. E esse curso está sendo um trabalho muito bacana, tanto com esse seu convite de participar do programa Casulo, porque eu pude me ater a essa parcela que para mim é fundamental e que tem a minha ligação acadêmica, portanto, eu tenho conhecimento de causa acadêmica, não é só de estudos e cursos posteriores, né? Eu vivenciei 7 anos de estudos sobre a casa. E quando eu começo a sentir e colocar vida e perceber que essa vida existe, eu é que não enxergava, tudo muda. Então, as pessoas, elas cuidam de si, mas muitas razões da insônia dessas pessoas ou dos problemas de relacionamento entre os casais pode ser exatamente um portal negativado, um cruzamento de rede Hartmann, um desequilíbrio pontual na cama, por exemplo, onde a pessoa está. Então, ela se cura, ela se trata, ela sai, ela é tratada, ela toma florais, ela toma remédio, e quando ela volta para a casa dela está drenando a energia dela. Então, esse processo, ele só atrapalha o trabalho de cura e de tratamento da pessoa. Né? Se todos nós pudéssemos enxergar isso nas casas, gente, se a gente pudesse ter um olho de raio-x e perceber a energia da casa, realmente a gente ia falar, meu Deus, eu preciso cuidar dela, definitivamente. Sim, imagino. Que ferramentas existem hoje? Você fala você usa as mesas, né, da Regia Prado e outros trabalhos, mas como que fica claro esse diagnóstico, assim? Por exemplo, isso que você falou do sono. O sono não reparador é algo que atinge milhões de pessoas. Não é à toa que dos anos, né, de uns anos para cá, o que se aumentou de remédio para dormir é um absurdo. É muito, muito difícil, né? Então, pegando esse ponto aí, partindo de um exemplo prático dessa questão do sono, que ferramentas existem para a gente diagnosticar, assim, como é que eu sei
se a minha cama está no lugar certo. Eu sei que o Feng Shui contribui um pouco para isso, tem, né? Se você vai na internet, você vai achar, deixa a cabeceira da cama para o norte, para o leste, enfim, né? Mas é só isso. Quão profundo é você conseguir saber exatamente o lugar onde você coloca a sua cama, assim? O que que tem nisso, né? O que que a gente precisa observar? Vanessa, primeiramente, essa coisa do tomar remédio, da insônia, por exemplo, que você falou, acho que é muito importante. Você sabe que muitas pessoas, elas estão perdendo a conexão espiritual, a sensibilidade, a intuição, por conta do uso de remédios para dormir e ansiolíticos, por conta desse momento. A gente está vivendo um momento onde parece que está todo mundo louco, né? Agora piorou, E, né? e quando a gente faz isso, a gente gera um processo de bloqueio dos nossos chakras superiores. Isso impede demais o crescimento e expansão consciente. O momento do planeta pede isso agora. Então, veja, se a gente começa a ter todas as possibilidades e deixa para utilizar o remédio como última instância, as coisas passam a mudar, as coisas ficam melhores. E quando a gente trabalha com o espaço, nessa metodologia da terapia de ambientes, a gente sai um pouco, a gente transcende um pouco essa coisa do Feng Shui. A gente entende que você pode ter a sua cama em qualquer lugar, na posição que você quiser, desde que você esteja tratando a matriz da informação do espaço. Então, muitos aspectos da linha do Feng Shui e das linhas mais clássicas, como não existia a atuação em nível de matriz, muitas vezes as pessoas precisavam mexer no físico para gerar uma interferência no energético. E com a técnica a metodologia da terapia de ambientes, que é uma das técnicas psiônicas, é uma terapia psiônica, nós acessamos a linha matricial da informação. E aí tudo muda. Nós passamos, de fato, a ser co-criadores do espaço. E isso faz com que algumas alterações físicas nem sejam necessárias. É claro que para um arquiteto, para um designer, que começa a fazer um trabalho especialista, começa a desenhar um espaço, construir, projetar, ter parâmetros milenares de conhecimento, né? Não estou dizendo que o Feng Shui não tenha razão, tem total razão. Só que a gente já transcendeu esses aspectos. A gente já está numa era onde a rede cristalina está instalada. A gente está numa era onde toda a energia de informação, todo o campo de informação está disponível. E a gente precisa só acessar essas informações. E como que a gente faz para diagnosticar isso? Na verdade, existem algumas técnicas. Existe desde a técnica manual da própria geobiologia, através do aura meter, onde se vai ali captando fisicamente. E como também existe, dentro da proposta que eu desenvolvi na terapia de ambientes, que na verdade não foi eu que criei esse método, eu fui unindo conhecimentos e eu criei um método, tá? Através do pêndulo, olhando a planta e montei uma formatação diferente. Opa, eu aprendi. Minha bateria está começando a ficar baixa, deixa eu colocar aqui. Eu aprendi ao longo dessa minha trajetória a criar técnicas, né? Eu sou bem assim, Vanessa. Eu sou tipicamente virginiana método, adoro método. Eu sempre busquei assim, onde que eu vou achar, como que eu vou fazer para consolidar e facilitar a vida das pessoas. Esse sempre foi o meu objetivo. Porque eu sempre estudava tanto e eu falava assim, não, isso tem que ter conexão com isso. Eu sempre buscava conexões. Isso tem que ter conexão com isso. Se não tiver conexão, tem alguma coisa errada. Então, eu vivia nessa busca. Então, dentro desse mundo, eu fui estudando. Comecei da parte mais material, né? Então, eu ia nos espaços para identificar a frequência através do aura meter. Existem vários aparelhos que medem essas energias, mas tem aparelhos simples, como o aura meter, e tem outros tipos de aparelhos que são bem caros. E eu não vejo sentido a gente estar investindo em algo material se nós temos a inteligência espiritual dentro de nós. Então, quando a gente começa a perceber que a gente tem uma consciência viva, inteligente, que é a nossa própria divina presença, e aí é onde entra o ponto de intersecção entre a técnica material, física, da arquitetura, da geobiologia e a própria estrutura psiônica da nossa divina presença. Então, né, dentro da terapia de ambientes, a gente começa a utilizar o pêndulo. Você primeiro precisa entender todos os aspectos que estão dentro de uma casa, por tudo que está interferindo,
A gente faz toda uma mensuração através do pêndulo. A gente vai identificando as conexões entre um problema e outro, acessa os portais e a gente tem um panorama geral da casa de como que, de fato, esse espaço está doente e quais são os problemas que lá estão. E, em cima disso, a gente traça um plano de terapia, de cura, de tratamento para transformar esse espaço. Legal, legal. A gente está com umas 37 pessoas. Eu queria que vocês comentassem aí, para eu poder conduzir um pouquinho da entrevista da Raíssa. Qual é o perfil de vocês? Quem aí é terapeuta e já trabalha com terapia de ambiente, com Feng Shui, com outras técnicas? Quem é público em geral que está interessado em aprender um pouquinho para usar nas suas casas, aí, na sua saúde? Quem é da Semana Curando Espaços, que vai começar amanhã, que é arquiteto, designer, pessoal da imobiliária? Me falem aí para eu saber qual é o perfil da audiência, que eu vou dando uma conduzida aqui conversando melhor com a Raíssa. Se apresentem um pouquinho e daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, tá? Raíssa, uma coisa que tu estava falando, ó, tem arquiteta, Ana Carolina, legal, legal. Mais arquiteto, terapeuta transpessoal, fazendo formação em Feng Shui, público em geral, a IVE, para aprender um pouquinho mais a considerar isso. É legal que a gente fala público em geral, mas sempre são pessoas que são mais sensíveis, né, Raíssa? Quem vem para essa entrevista já está começando a abrir. Terapeuta de mesas psiônicas, arquiteta, adora Feng Shui, arquiteta em busca de conhecimento. Legal, legal, tá passando rápido. Arquiteta em formação. Olha que legal, gente, estudando arquitetura e não vai ter essa aula na faculdade. Olha, eu acho isso maravilhoso, eu fico felicíssima, felicíssima por isso. Faculdade de Design esse ano começando, quer aprender para aplicar em casa, arquiteta e tem interesse na área, Gabriela. Legal, legal. Uma das coisas, vou começar, terapeuta de mesa psiônica, Maria Lucília, terapeuta Danilo, público em geral. Tem gente do programa Casulo aí, deem um oi se tem alunos do programa Casulo aí, aluna da Raíssa Silvia. Legal. Uma coisa que tu falou agora e me veio é das pessoas estarem abrindo a sua consciência, né? Então, a gente tem hoje um estímulo grande para as pessoas se internalizarem. Você está chamando aí a questão da divina presença, né? Da pessoa ter uma conexão com algo maior. E também da gente, nesse momento de quarentena mais pensativos, né? Estamos mais reflexivos sobre todo o nosso modo de consumo, sobre a nossa existência. A gente está aí com um momento mais tempo livre para pensar e com tantas transformações sociais, econômicas, de saúde e algumas teorias das conspirações que estão deixando a gente louco, mas faz parte. A gente está com um momento mais voltado, né, para dentro da gente, para nossa caminhada, para nossa jornada. Como que a gente consegue expandir essa intuição que está sendo muito voltada para nós, para a nossa encarnação, para a nossa jornada? É possível a gente começar nas nossas meditações a perceber o espaço que a gente está? A gente consegue desenvolver isso também, Raíssa? Uma percepção, não, claro, não precisa ser evidente, né? Tem gente que está em vários níveis, mas assim, público em geral que está nos assistindo, assim, que entrou aqui na live para começar a entender um pouquinho mais de tudo isso. A gente consegue desenvolver uma percepção dos lugares onde a energia está parada em casa, onde você pode explicar um pouquinho, no Casulo você explica, eu estava reassistindo a tua aula hoje. Sentir os objetos, a gente consegue desenvolver isso, de perceber aquele cômodo da casa que tu passa e te dá arrepio. Como é que a gente consegue exercitar isso, assim, desenvolver, ampliar um pouco a intuição, não só para o nosso indivíduo, mas para o ambiente que a gente está, assim? Que dica que você pode trazer? Bom, primeiramente, Vanessa, eu acho que assim, estamos numa era de olhar para dentro. Então, o primeiro ponto é a gente ter o autoconhecimento da gente mesma, a gente entender as nossas sensações, as nossas percepções. Aí tem um processo muito importante que o próprio universo está nos cobrando hoje. Não é mais uma coisa assim de escolha. Eu não sou eu vou estudar sobre mim, eu quero esse negócio de autoconhecimento. Eu entendo que isso não é mais um processo meio que opcional, certo? Vai chegar uma hora que vai alastrar em todo mundo e vai precisar, de fato, ter uma transformação. E muitas das pessoas... Não é exclusivo da pandemia. Não começou por causa da pandemia. Não Exatamente. É uma reflexão de agora.
E muitas pessoas hoje estão em sofrimento e elas não estão percebendo que está havendo um convite para olhar para dentro. Então, como que a gente se torna tem a percepção e tem a sensibilidade para sentir o ambiente? Primeiro ponto, quando a gente começa a conhecer as nossas emoções, entender um pouco a diferença, por exemplo, entre uma ansiedade e um medo. A gente tem que ter esse conhecimento. Porque se a gente não consegue perceber, compreender como que as sensações e os sentimentos lidam com o nosso corpo, dificilmente a gente vai conseguir mensurar ou perceber a diferença de uma coisa ou outra, né? Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto que eu entendo que é fundamental para todo ser humano, e não é só terapeutas, nós estamos falando agora de qualidade de vida, é ter o hábito da meditação, por menor que seja 10 minutos, que seja 15 minutos, hábito diário de sentar, de olhar para dentro. Isso ajuda no processo próprio autoconhecimento. Você para prestar atenção em você. Você não está só vivendo o externo, vivendo o externo, vivendo o externo. E quando você passa a ter esse olhar, e aí tem outras coisas que facilitam muito, né? A própria alimentação vegana, minimamente vegetariana, alguns hábitos de não exposição de energia, de não drenagem, se resguardar, isso tudo vai fazendo com que os seus chakras, toda a parte de alinhamento, garanta que fiquem mais claras. Então, não tem muita receita do como, mas, por um outro lado, à medida que você vai se aprofundando em conhecimentos específicos. Então, eu sou arquiteta, né? Como o público, tem muita gente que está aí na arquitetura, não sei se tem conhecimento da área de espiritualidade, mas dificilmente hoje quem está buscando uma terapia de ambientes, quem está no Portal do Bem, quem está aqui comigo na Quântica Sefirá, dificilmente não tem essa busca, não tem esse incômodo. Faz parte da vida dessas pessoas. Uhum. Então, quando você passa a se conectar com a malha de informação, só de você se conectar e começar a saber que existe energia parada. Por isso que o estudo, o fazer o curso, o buscar informação, o acessar o conhecimento, ampliar sua biblioteca viva, muda essa percepção. A partir do momento que você passa a conhecer o que pode interferir dentro da tua casa, que pode interferir na tua casa, você starta dentro de você o processo intuitivo de percepção. Porque o problema é o desconhecimento, o não saber de nada, o sequer saber que essa energia está aqui. Então, o primeiro passo é a gente estudar, a gente conhecer. Quando a gente passa a saber, por exemplo, o que uma água subterrânea causa, o que uma viga em cima, tem gente que trabalha, então, eu estou aqui na minha mesa, no meu consultório, tem gente que trabalha com uma viga em cima. Uma viga em cima é certeza de enxaqueca. Existe uma ponta, uma seta que aponta para a cabeça da pessoa. Nossa. Tem muita gente que não sabe disso. Está tratando enxaqueca no médico, tomando remédio, sendo que passa o dia inteiro embaixo de uma viga. Então, o conhecimento, ele é fundamental para a gente transformar e para a gente começar a perceber. A gente começar a ter sensibilidade. Então, a partir do momento que eu percebo energia parada, que eu descubro que existe uma energia parada, que eu sei o que é uma energia parada, eu olho para aquele espaço e eu falo, energia parada. Eu venho aqui com a minha mão, movimento, puxo, tiro, eu quebro aquela rede, aquela grade de energia parada que está ali, estabilizada, endurecendo e emanando energia negativa para o meu espaço. Então, o primeiro ponto, assim, é a gente buscar autoconhecimento. O segundo ponto é a gente ter um processo intuitivo de conexão, de meditação, estar aberto para a espiritualidade. E terceiro ponto, estudar. Não tem muito. Quando você estuda, existe uma caixa aqui, gente, fantástica. A gente usa um percentual ridículo e ínfimo do nosso cérebro. Todas as informações estão plasmadas, vibram no campo da própria Terra, nas redes planetárias. A própria rede cristalina é o local onde você expande a sua consciência e acessa. Só que você só consegue acessar se você fizer o link na matéria. Então, você precisa estudar, se conectar,
E aí essa informação vem, Vanessa, vem como download. A percepção começa a ficar clara. Você vive isso no seu dia a dia. Então, quem tem muita intimidade com a casa, com o espaço, principalmente os arquitetos, eu acho assim que não dá mais para considerar uma casa como um conjunto de 4 paredes. Acabou, gente. Não dá mais para isso acontecer. Sabe? Sim, sim, muito interessante. Você trouxe a questão do sono, a questão da viga. Traz um pouquinho mais de exemplos, assim. Você comentou comigo também, cases, assim, só um ou alguns outros mais exemplos. Antes de você trazer umas dicas, a Raíssa trouxe umas dicas pra gente aqui. Tem bastante arquiteto. Adri Micarelli, querida, beijo. E já tem umas perguntas aqui bem interessantes, mas você me comentou também o processo de um mercado aí que eu acho que desconhece mais ainda que os arquitetos, que são as imobiliárias, né? O processo de casas que não conseguem ser vendidas, estão num bairro bom, são casas bonitas, não tem problema nenhum, mas aquela casa não vende e tem uma influência energética ali. Me traz um pouquinho mais desses cases, dessas ideias do que você já presenciou nesses teus tempos de trabalho, de coisas que a gente não faz ideia que tinha um fundo energético. Você sabe, Vanessa, tem essa questão das imobiliárias e também tem muita empresa, lojas, comércio, que não dá certo por conta Travado. das frequências. E assim, um dos Que doido. principais, assim, a maior parte, para quem for fazer um curso de terapia psiônica, é bem interessante, ou de terapia de ambientes, é bem interessante, sabe? Eu estou com terapia psiônica porque eu estava dando curso da pós de terapia psiônica. Quem faz a terapia de ambientes é uma grande oportunidade, inclusive, de ter um valor agregado no seu atendimento, porque não é barato, tá, gente? Fazer um atendimento com uma consultoria significativa na área de ambientes, ela realmente é um trabalho bem qualificado. Principalmente quando você faz o processo inteiro, né? De identificação, percepção, de correção, de controle. E a maior parte dos meus clientes são empresas, são empresas que realmente têm condições, eles buscam, é muito interessante, porque a gente nem tem noção. Você olha ali aquela empresa, ou a imobiliária, porque imobiliária também é muito cliente meu, as imobiliárias, é bem comum, tá cada vez mais comum. E se Que eles legal. começarem a descobrir, porque a imobiliária quer achar caminhos, né? Para poder Uhum. fazer essa venda, essa prosperidade estar ativada, principalmente em tempos de crise, em tempos em que a economia baixa. É claro que existe o fator pessoa, né? Uma empresa, ele tem a parcela da pessoa, do que de fato está movendo aquela energia, do que de fato está movendo aquela empresa, assim como a imobiliária. E o fator pessoa, o fator intenção, interfere no negócio. Agora, existe muito a interferência do ambiente. Às vezes é um projeto lindo, é uma empresa super correta, super alinhada com o fluxo. Porque essa empresa, por exemplo, que não paga imposto, que fica tentando driblar, normalmente gera, inclusive, problema de prosperidade, né? Mas a empresa é super correta. Eu recentemente atendi uma loja que tem um trabalho belíssimo, ligado a bazares beneficentes e faz trabalhos bem especiais. E muitas vezes essas empresas, elas buscam entender o porquê que as coisas estão desandando, por que aquilo não está acontecendo, tem alguma coisa ali. Né? E assim, existem várias possibilidades, como também falando do foco do seu exemplo, que eu acho que é muito importante, do imóvel que não vende. O imóvel que não vende, ele tem a ver com a empresa, tem a ver com o corretor, ele tem a ver com o proprietário. E quando nós Uhum. trabalhamos, e tem a ver com o ambiente, principalmente. Quando a gente trabalha na terapia de ambientes, a gente vai buscar o que pode estar impedindo esse imóvel de vender. Porque às vezes é um imóvel perfeito, maravilhoso, bem localizado, como você mesmo falou, com preço interessante, a pessoa já baixou muito e não consegue atrair o comprador correto. Nós temos, por exemplo, a frequência dos próprios proprietários. E isso a gente pode limpar na terapia de ambientes. Muitas vezes os donos do imóvel, eles querem vender, mas eles não querem vender. Então existe Sim, um sim. fluxo No mental, fundo, tem todo existe um fluxo um mental de apego, né? apego. É. E ali tem a energia deles, por exemplo. Principalmente se eles moraram ali, se passou por um processo de dissolução de uma família. Existe um campo de energia, de memória, que fica vibrando nas paredes. E é uma memória que está vinculada, conectada com os próprios
donos desse imóvel. E essa energia ela é retroalimentada. Então, essa carga nunca é um fator só. Eu sempre falo, nunca é uma coisa só. A gente tem que parar de querer ter essa visão simplista. Ah, descobri o porquê que eu sinto tal coisa. Não, é sempre um conjunto de coisas. E um dos motivos é esse, juntamente com, por exemplo, uma seta invisível que fica na frente da entrada. E toda vez que um novo comprador vai visitar, se sente mal. E ali naquele espaço tem obsessores, e ali tem cruzamentos de redes Hartmanns. Pelo fato do próprio morador não ter interesse na venda, ter ali apego à matéria, a dor que sentiu, aquele imóvel representar de solução daquela família, por exemplo, atrai uma série de obsessores, de energias, de frequências de baixa vibração que vai se alimentar daquilo ali. Então, aquele espaço ele começa a estar tomado dessa energia. E, além disso, a gente tem um transformador que está na porta, uma energia de um transformador de energia, e a gente tem diversos problemas elétricos já instalados, e esse conjunto, ele impede que um bom comprador, por exemplo, é o comprador fluido, é o que tem dinheiro, é o que tem prosperidade, é o que está buscando uma nova oportunidade. A pessoa não está com dificuldade. Esse é o bom comprador. Esse bom comprador, ele está com energia lá em cima. A casa está com energia aqui embaixo. Vibracionalmente, não existe como isso aqui encontrar isso aqui. Não vai achar. Então, para que esse novo comprador ele seja encontrado, na verdade, para que ele encontre o que ele busca, eu tenho que subir a energia do meu ambiente e entrar em ressonância com essa frequência. E aí, na terapia de ambientes, a gente vai e expande essa energia, expande para a rede. Para quê? Para que as pessoas que estão compatíveis, a gente nunca trabalha nesses casos, a gente nunca trabalha... Porque às vezes acontece, tá, Vanessa? A pessoa vem e fala assim, olha, eu tô tentando vender. Eu já fiz alguns trabalhos para venda de imóveis. E aí, no meio do processo, aparece um comprador, o cliente vem para mim e fala assim, olha, tem um nome aqui, eu posso te passar o nome dessa pessoa para ver se você ajuda esse contrato fechar? Eu não faço isso. Eu não uso o nome de pessoas. Não é assim que funciona. Porque isso é mexer no livre-arbítrio, é direcionar a energia. Para mim, o nome disso é magia negra. Eu não trabalho dessa forma. Né? Eu estou longe Ótima desse tipo de diferenciação. energia. Ótimo Porque diferenciar muitas isso. vezes acontece dessas buscas e eu falo, olha só, a sua energia e a energia do teu espaço está calibrado. Se essa pessoa chegou até você é porque alguma coisa tem de conexão, mas essa energia, essa compra ela só vai acontecer se de fato for a melhor pessoa. Se não for, o próprio espaço vai repelir aquela energia, porque a gente está trabalhando para atrair o melhor comprador para aquele espaço. Às vezes demora um pouco mais, só que muito menos do que o que demoraria sendo... Ele está tomado de energias densas e de energias contrárias à fluidez para essa nova casa. E muitas vezes, assim, eu atendendo pessoas que são os próprios proprietários, por exemplo, eu sempre indico que eles façam um trabalho psiônico. Enxergue essa nova família entrando na tua casa. Convide essa família para entrar nessa casa. Enxergue essa família, veja se ela tem um filho, se são 2 filhos. Convide essa energia para vir para a tua casa. Porque se a gente começa a fazer um trabalho psiônico, a gente começa a movimentar o campo quântico, que é o campo da matriz informacional que está por trás de tudo que existe na matéria. Então, a gente consegue resultados incríveis com esse tipo de trabalho. Que interessante isso. Então, é um trabalho de harmonização de tudo aquilo que pode estar bloqueando o intuito de vender a casa, de tratar uma doença, de harmonizar a família, porque tem várias questões, né? Então, esse trabalho harmoniza no sentido vibracional, sem necessariamente que você tenha que fazer uma obra, mudar muitas coisas de lugar. Isso é possível? Absolutamente. Na verdade, a ideia é que a gente, para os arquitetos que vão trabalhar na parte mais física, no projeto, quando a gente faz um trabalho mais direcionado, é possível ainda assim fazer propostas físicas. Mas eu digo para você, em termos de ajuste frequencial, não há necessidade de fazer uma alteração. Muitas vezes as pessoas estão tentando buscar a solução, né? A pessoa quer vender o imóvel, ela fala, ai, mas está tão ruim, está tão feio, está isso, está aquilo. Ela começa a investir.
Se ela investisse, por exemplo, numa terapia de ambientes, ela gastaria menos do que uma obra e ela iria atrair, por exemplo, um comprador que nem gostaria de encontrar tudo pronto, que está Uhum. sonhando em fazer uma obra do zero e que quer transformar tudo. Então, assim, é o Sim. quanto que a gente direciona, para onde que a gente direciona a nossa energia. E sim, quando eu faço o ajuste, é claro que o físico interfere no sutil e o sutil interfere no físico. Nós temos um ciclo. Esse ciclo ele pode ser virtuoso ou ele pode ser vicioso. Ele pode ter um fluido negativo no físico, que gera um fluxo no sutil negativo, que alimenta o fluxo negativo no físico. E nós podemos ter um ciclo virtuoso, onde eu ajusto o meu sutil, tenho consciência do meu físico, faço o mínimo para que isso esteja adequado e esse ciclo aqui, ó, ele passa a funcionar belamente. E aí a coisa começa a mudar de figura, até manifestar no físico essa transformação. Muito legal. Então, vamos recapitular que daqui a pouquinho, uma hora passa rapidinho, ainda mais quando o assunto é bom. Já tem um monte de pergunta interessante aqui, mas deixa eu recapitular aqui. A gente conversou aqui sobre o nosso momento, principalmente, né, da gente estar, como todas as pessoas estão mais reclusas, então a ideia da gente entender essa simbiose, essa nossa interação que a gente está mais tempo dentro da nossa casa. Então, um dos primeiros passos que a Raíssa trouxe aqui é a gente realmente começar a investir no nosso autoconhecimento, no desenvolvimento da nossa percepção, não só para a gente, mas para perceber o nosso espaço. Isso já é um meio caminho andado. Lá no programa Casulo, nas aulas que a Raíssa dá, ela ensina a gente a fazer triagem dos materiais, a perceber a energia parada, a ver a energia negativada que está em objetos que estão parados e drenando e alterar isso. Então, o programa Casulo é um programa que todo mundo pode fazer e ainda vai aprender a meditar e a relaxar com o Hernani. Então, aqui no Portal do Bem, na nossa bio, depois que a live terminar, é só entrar ali no Linktree, no link bio, entrar na link, né, da nossa descrição e tem o programa Casulo. Então, esse é um programa que é aberto para todo mundo, seja você arquiteto, dona de casa. Esse programa tem muitas aulas legais da Raíssa, limpeza energética, limpeza com os 4 elementos, a limpeza com a cânfora. Eu fiz, logo que a gente começou na quarentena, eu fiz na minha casa. A mudança é incrível, incrível a limpeza da cânfora que ela ensina. Você vê, né, a fumacinha saindo e fica, né, saindo... Como é que é o nome Queima daquilo? forma pensamento, queima forma Queima a forma... pensamento. Você vê a fumaça com a fuligem, né? Esse é o nome que me... Você vê saindo. E é exatamente, a fumaça fica mais escura naquele cômodo que mais te arrepia. Não tem como negar que esse processo existe, gente. É muito interessante. Então, tem o programa Casulo, tá? Amanhã, para quem é arquiteto, terapeuta e designer, também pode se inscrever no link da Raíssa, aí no Instagram da Raíssa, do Quântica Seferá, ou entrar lá no portaldobem.com.br, que tá tudo lá. Tem a Semana Curando Espaços. Ela vai aprofundar e vai dar aulas específicas para quem quer se tornar um terapeuta de ambientes. E também lá no Instagram da Raíssa tem um e-book de harmonização de ambientes que você baixa e vai ter algumas técnicas já para você fazer em casa. Eu vou pedir para a Raíssa dar algumas dicas para a gente já começar a mexer na saúde da nossa casa agora. Mas o interessante é a gente perceber que tudo é uma relação da gente com o ambiente. Então, não adianta também a gente agora sair daqui só achando que toda a nossa fonte de questões é a casa, porque a casa, eu herdei a casa e isso e aquilo e agora estou vendo. Não. É sempre um caminho juntos da gente como indivíduo com o ambiente, né? E Raíssa, o que a gente pode fazer hoje? A gente está em quarentena e quando a gente começou o programa Casulo, a gente fez uma proposta para os alunos que era o seguinte: não ver a nossa casa como uma prisão, como um santuário. Como é que a gente pode ver? Porque, claro que está todo mundo estressado, home office com filho pequeno, a questão econômica, enfim, a gente já sabe, não preciso, né, aprofundar nisso. Mas hoje é muito mais urgente a gente estar num ambiente saudável, né? Então, algumas dicas que tu pode trazer que a gente possa sair dessa live e já fazer alguma coisa para melhorar um pouquinho essa nossa relação e a saúde na nossa casa. Tem algo que a gente possa fazer do nível prático? Sim, vamos lá. Bom, primeiro eu vou até aproveitar para falar um pouquinho. Tem um comentário aqui do José que pede para falar sobre a prosperidade, abundância, sucesso, conceitos do Baguá. A gente não vai conseguir aqui estender muito nesse assunto,
Até porque isso é um conteúdo muito mais profundo, né? Que nem os chakras. A gente tem essa sensação de que todo mundo conhece os chakras, mas ninguém sabe os chakras. Eu falo sempre isso. Todo mundo fala, eu sei os chakras, mas vai desenrolar sobre os chakras profundamente. É muita informação que está por trás daquilo. E eu entendo o Baguá como os chakras da casa. Essa é a grande proposta do Baguá Quântico, que é trabalhar os chakras, a casa como um ser vivo, né? Que é a própria proposta da Casa Viva. E entender que o espaço, ele é exatamente como os próprios chakras do corpo. Gente, tudo que é em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora. Isso é uma das leis herméticas, é a lei da correspondência. Leis que regem o universo se aplicam para absolutamente tudo. Então, se tudo nós formos tratar como um ser humano, como um corpo humano, que é exatamente a forma da matéria, só que a gente conhece mais isso aqui, porque a gente vive nessa carcaça, então a gente tem que tomar providência, porque isso aqui adoece e corre o risco da gente sair de cena, né, desse planeta, a gente acaba dando mais atenção. Só que a mesma forma que eu trabalho com o ambiente é o que eu trabalho com o meu corpo e vice-versa. Então, a primeira coisa assim, que eu dou de dica, primeiro é que eu faço um convite para que a gente entenda um pouquinho mais. Esse convite ele é bem especial para que a gente busque um pouco mais de informação sobre o Baguá, mas não esse Baguá clássico do Feng Shui, porque eu acho que tem um conjunto muito mais profundo. Isso daí faz parte das aulas e não da Semana Curando Espaços, porque é conteúdo interno do curso, mas a gente consegue entender. Para quem tem esse interesse e busca, eu indico muito avançar nesses estudos de uma forma a transcender o que está aí pela internet. Porque a proposta que eu trago é uma releitura completamente, que transcende completamente o que a gente encontra. É a mesma coisa. Muita gente fala, eu não vou fazer um curso de chakras, não vou fazer um curso de alinhamento, porque já acha que sabe. A maior parte dos terapeutas, eles acham que sabem realmente tudo sobre isso. E quando você vai ver, está todo desalinhado. Está todo desalinhado. Então, é preciso estudar, é preciso entender que o Baguá é muito mais do que o que tem na internet, como caixinhas. O Baguá ele é orgânico, o Baguá é a matriz da informação. E isso é conteúdo que eu me aprofundo muito no próprio curso de terapia de ambientes. Tá? Então, a gente não vai conseguir avançar aqui. O que a gente pode fazer? Uma dica que eu dou, que eu acho que é muito interessante, tente fazer uma conexão com o Deva da sua casa. Tente se conectar com o espírito que vive na tua casa. Tente encontrar o coração da tua casa. Onde está essa energia? A gente pode fazer, normalmente o coração ele está no eixo central, que é onde está o próprio tronco da árvore. No Baguá Quântico eu faço uma associação do Baguá com a árvore da vida. Então, tente buscar esse eixo central que conecta. Normalmente é um corredor, é um local do centro mesmo, que é onde pulsa a energia para todos os lados da casa. Tente identificar isso dentro do seu espaço. Vibre, sinta. Depois saúde, cumprimente, reverencie o Deva da tua casa. Tente sentir se a tua casa está feliz ou se ela está triste. Perceba quantas memórias elas têm, tudo que ela já passou. Observe se nesse momento o Deva, que assiste tudo que acontece dentro da tua casa, se ele está positivo ou se ele está negativo. Só de você se conectar com essa energia, de você saber que isso existe, a coisa começa a se transformar. Então, nesse momento, o meu convite, já que a gente está num processo aí de confinamento, não tem muitas coisas que é possível trazer para dentro de casa para transformar. Apesar de que no programa Casulo eu passo coisas bem simples, né, Vanessa? E assim, uma das opções também é comprar e fazer entrega. Para quem faz o curso de terapia de ambientes, todas as aulas referentes à casa do programa Casulo tá também dentro da terapia de ambientes com bônus, tá, pessoal? É importante a gente saber disso. Então, o que acontece? Você também pode comprar e para entregar em sua casa. Você pega um borrifador com água normal e água sanitária, desimpregna aquela energia ali, principalmente a possibilidade do vírus, né, da entrega, e compra algo para entregar em casa. Eu acho que é válido também algumas ações específicas.
Muitas empresas estão continuando com seus deliveries normalmente. Bom, então a primeira dica é se conectar com o Deva da tua casa, reconhecê-lo, falar: oi, eu sei que você existe. Você está precisando de cuidados? Gente, vocês imaginam o que é uma energia viva que está dentro de uma consciência viva? Não vamos enxergar como espírito desencarnado, que não é isso, tá, gente? Não é uma pessoa. É um espírito de consciência, não tem uma encarnação. É um espírito de consciência. É uma aglomeração de elementais, de energias da natureza que cuidam desse seu espaço. É uma das funções do reino dévico. É sustentar essa energia, auxiliando os seres humanos na estruturação planetária. Então, existe um Deva na sua casa. Só de você senti-lo, percebê-lo, perceber se a sua casa está triste, se não está, você já começa a se conectar com essa energia. Então, você imagina uma consciência viva que passa por despercebida. Está ali sustentando a energia da planta, está ali sustentando, fazendo um trabalho de bioenergia, porque o Deva, ele trabalha no processo de bioenergia, ele vai cuidando do espaço. Mas chega uma hora que ele pode estar negativado. E se ele estiver negativado, ele abre mão, ele abandona. Ele fica lá hibernando, vamos dizer assim. Neutro, negativo, acumulando energia, né? Imagina uma energia depressiva, tá ali naquela frequência. E isso está sendo estancado, está sendo emitido, estancado não, está sendo vibrado para o seu espaço. Porque ele é fruto da forma como você cuida desse espaço. Então, só de você começar a fazer isso, você vai sentir dentro de você uma necessidade de cuidar da sua casa. De fazer minimamente uma mudança, uma limpeza. Perceber o que faz sentido de estar ali. Será que eu uso isso? Olha, que grande oportunidade. Isso a gente trabalha muito no programa Casulo, né, Vanessa? Grande oportunidade de libertar, de tirar o que não serve mais, de doar para outras pessoas. Quantas pessoas nesse momento estão precisando? Então, esse momento, só de você movimentar essa energia na tua casa, de você começar a separar o que não serve mais, ver o que você pode doar, fazer uma limpeza, fazer uma movimentação, já muda o clima, e você já saudou, já reverenciou o Deva da tua casa, já mudou a energia, gente. Faz uma faxina carinhosa, sabendo que você está cuidando, imagina, como se fosse um corpo vivo, que você está cuidando, pegando uma pessoa que estava abandonada, e você está cuidando dela. Você está dando um banho, você está dando alimento, você está cuidando de algo que precisa de cuidados. A energia da casa já começa a se transformar. E aí vem a questão das plantas. As plantas são fundamentais. A biofilia transforma espaços. Pode ser qualquer tipo de planta. A única planta que eu não indico para dentro de casa são plantas espinhosas. Cactos, esse tipo de coisa. É bom que fique fora, do lado de fora ou na varanda. Agora, uma planta fantástica, eu vou até mostrar aqui no meu consultório, deixa eu ver se eu consigo, Vanessa. Uma planta fantástica que a gente pode utilizar. E aí, veja, se você não tem em casa, se tem condição de você comprar, é a Zamioculca. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Essa plantinha aqui, gente, ela é extraordinária. Essa plantinha, ela traz prosperidade para o ambiente, ela traz proteção para o ambiente, ela traz fluidez, ela faz transmutação ali, ó. A Ana Paula está dizendo que tem 5 dessas. Ela é fantástica. Nossa. Fantástica. Todo mundo tem que ter em casa. Escreve o nome. Zamioculca. Isso, a Paty escreveu aqui. Ah, tá. A Pacelli, tá. Zamioculca. Que legal, Zamioculca. Não conhecia essa. E ela é, Vanessa, maravilhosa para ter em casa, porque ela não precisa de luz. Olha, você vê, ela tá aqui dentro do meu consultório, ela tá nascendo, ó, tá flor verdinha aqui dentro. É uma planta de ambiente interno total, ambiente interno. Auto-irrigável, ele fica com água aqui, ó. Eu quase não me preocupo. Ele tá sempre irrigado e é uma planta para ambiente interna. É maravilhosa. Então é legal de você ter na sua residência e espaços comerciais também, né? Sim, sim, sim. Eu indico sempre. Em todas as minhas terapias eu coloco a Zamioculca. Eu coloco na porta também a espada de São Jorge para trazer a proteção. E existem outras, né? Porque aí tem que ver se fica bom, se tem luz, se tem ventilação e etc. Outra coisa que eu indico muito é ter esse símbolo aqui.
Esse símbolo é o Yoshua, é um dos nomes de Deus. Aqui, ó, eu coloco ele sempre do lado de dentro. É uma das formas que eu utilizo. E toda casa pode ter esse símbolo. Esse símbolo ele traz proteção para o ambiente e ele faz um trabalho de limpeza, de transmutação. Então, só o fato dele estar aqui, ele está protegendo a casa. Ele está trazendo força para a energia da casa. Uma outra coisa que se pode colocar é uma pedra, uma drusa de ametista. A ametista, ela faz a própria transmutação. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Tem uma planta de boldo. Boldo é muito maravilhoso, a conexão espiritual. Ah, que legal. A ametista nós temos a drusa. Se você puder comprar na internet, por exemplo, é preciso fazer um trabalho de limpeza antes para utilizar. Ah, outra coisa muito legal é a própria... O orgonite, né? O orgonite, ele trabalha a transmutação. Pra vocês terem uma ideia, o meu tá até trincado aqui, porque aqui eu atendo muito, né? Então, esse orgonite, ele faz muita catalisação. Aqui também eu tenho um copo com água e sal grosso. Ele tá com algumas ervinhas, porque é um sal grosso com ervas. Quando ele começa a cristalizar, ele é sinal de que tá precisando fazer um trabalho. Aqui eu catalisei muita energia esse final de semana. Então, eu uso um copo com sal grosso para fazer termômetro. O pessoal indica muito sal grosso com água para limpar o ambiente, mas vou falar para vocês. Um sal grosso, um copinho pequeno com sal grosso não faz transmutação. Por quê? Porque é muita energia, pessoal. A gente teria que ter uma panela, um vasilhame desse tamanho com água e sal grosso para poder começar a catalisar. Às vezes a pessoa bota um copinho bem pequeno. Ajuda? Ajuda. Mas eu utilizo isso muito mais como termômetro de que eu preciso de limpeza no meu espaço, porque ele começa a cristalizar. Ah, pode colocar carvão? Pode colocar carvão. Mas assim, para mim, eu vou ser bem sincera, para mim é água e sal grosso. Terminou, cristalizou, quase não cristaliza porque eu vejo que meu ambiente está adequado, mas é uma forma de você sentir se o teu espaço, de fato, ele está com problemas. E a drusa? Legal. Drusa, ele faz uma transmutação natural. Só de ele estar aqui, ela está vibrando a transmutação, a drusa de ametista. Você precisa, claro, fazer uma limpeza, botar no sal, botar numa caminha de sal, passar uma água corrente, passar um incenso. Isso aí que também você pode comprar e entregar em casa. E ter um espaço. Existem outros símbolos e várias outras coisas. Isso, claro, não resolve. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Gente, o Instagram é só 1 hora de live. A gente vai ficar aqui mais muito tempo. Então, eu quero encaminhar vocês para vocês entrarem nos programas gratuitos aqui, o material gratuito que a Raíssa tem, tá? No Quântica.Sefirá, você vai ver aqui, se você está assistindo a live, entra na página da Raíssa aqui no Instagram. No link da bio da Raíssa tem o e-book de harmonização de ambientes gratuito para você baixar. E aí, se você baixar, você vai entrar no mailing da Raíssa e vai receber todos os programas. Tem o programa Casulo, que é meditação, respiração e relaxamento, mais o trabalho da Raíssa de limpeza energética em casa. Ela vai ensinar muito, tem esses símbolos que você viu, ela tem para fazer download, esse símbolo de cima da porta. É muita aula, gente, é muito legal. E amanhã começa a Semana Curando Espaços, que vai falar sobre como funciona a formação de terapeutas de ambiente. Também tá lá no link da Raíssa, tá? Na bio do Instagram aqui da Raíssa, Quântica Sefirá. Tá? Qualquer coisa me manda um inbox aqui no Portal do Bem que eu coloco o link para vocês, porque já vai fechar, vai terminar. É muita coisa, tem muita pergunta, mas a gente vai marcar outra live, acho que semana que vem ali pelo dia 7, quinta e sexta a gente vai fazer outra, eu aviso vocês, porque é muito assunto. Mas a gente tem todos esses programas aqui, os arquitetos e designers que participaram, amanhã começa a liberação dos vídeos da Semana Curando Espaços, e aí é bem mais aprofundado o que a Raíssa vai trazer nas aulas gravadas sobre os espaços como ambientes vivos e como é que é a função desse profissional do futuro que considera esse ambiente como ser vivo e como ele trabalha, trazendo a parte vibracional para a sua profissão. Tá imperdível essa semana que começa amanhã. Não percam, tem inscrição gratuita para assistir, tá? E depois vai começar a turma de terapia de ambientes. Raíssa, minha flor, mais uma vez, gratidão. Tá? Vamos marcar mais vezes, a gente vai ter que fazer lives assim, ó, temáticas, só de limpeza, só de arquiteto, só de designer, uma para cada um, porque senão não dá tempo.
O Instagram já me avisou aqui, vai ficar salva a live, podem assistir depois, tá? Quem perdeu o iniciozinho que tem mais dicas também. Gratidão, Vanessa, e espero aí os arquitetos, os designers, os consultores imobiliários, os consultores de Feng Shui para participar desse